muito boa tarde. Me chamo Igor, esse é o programa Trader Coach. Hoje a gente vai falar sobre 5 mentiras e 5 verdades sobre Day Trade. Ao longo da semana, as pessoas me mandaram perguntas, fizeram os seus questionamentos e acabou vindo essas perguntas e eu resolvi fazer esse tema até para ajudar todo mundo que está começando e até mesmo aquelas pessoas que já têm alguma experiência, mas ainda não tem a interpretação que eu tenho, tá? Eu queria deixar claro que é a minha interpretação sobre como é o Day Trade, então pode ter alguma variável, pode ser visto de uma maneira diferente por outras pessoas, isso não é nenhum crime, tá certo? Queria pedir pro pessoal do Infomoney aí, do chat, participar, mandem suas perguntas, façam seus questionamentos, é legal. Pessoal do YouTube, clicar no se inscrever do canal se gostou, curtir se curtiu o vídeo, se não, pode dar o negativo aí, é bastante legal também ter a crítica de vocês aí, tá bom? Gente, a primeira pergunta sobre quando nós falamos 5 mentiras e 5 verdades sobre o Day Trade, ela é preciso ter muito dinheiro para se operar Day Trade? Bem, quando eu comecei, era obrigatório que para que você fizesse um bom Day Trade, você tivesse bastante dinheiro em conta, porque a gente não tinha alguns benefícios que nós encontramos hoje na maioria das corretoras, tá certo? Por exemplo, hoje na Clear Investimentos, nós temos alavancagem de até 25, 30 vezes para você poder operar uma ação. Isso significa que se você tiver R$500 em conta, você pode multiplicar esse dinheiro vezes 25, vezes 30, depende do ativo, né? E você consegue ter esse limite operacional para você enviar a sua ordem, né? Ao longo do tempo, eu, baseado nas expectativas, nas frustrações que você passa e sofre operando Day Trade, a minha cabeça mudou, né? Então, quando a gente fala em muito dinheiro, exato, no princípio o que eu tinha? Eu tinha bastante dinheiro, tudo que eu ganhava ficava na conta, gerava mais limite, mais dinheiro, só que sempre que eu perdia, né, eu acabava perdendo também em cima de uma grande fatia do meu capital que estava alocado, né? Então, quando surgiu por aí a alavancagem, isso me deu uma nova visão. Então, assim, é preciso ter muito dinheiro para operar Day Trade? Sim. Porém, não é o correto manter esse dinheiro numa conta de Day Trade. Eu vou explicar por quê. A maior parte dos erros que nós vamos cometer, elas estão vinculadas a erros psicológicos, a loucuras por transtornos psicológicos, que é você operar demais, perder muito dinheiro de uma vez, né? E quanto maior a quantidade de dinheiro que você tiver, maior é a chance de você cometer um erro grave e dar uma fatiada bonita no teu capital. Então, o que acontece hoje, né? Hoje, você tem que saber o seguinte, se eu tiver R$100, eu consigo operar Day Trade. Se eu tiver R$1.000, eu também consigo operar Day Trade. Qual a diferença, por exemplo, de ter 100 e de ter 1.000? O tempo que dura para se perder 1.000 em relação a se perder 100, tá certo? Mas, por exemplo, quando nós falamos em começar a operar, vamos partir do princípio que nós vamos adotar, que vamos começar com o mínimo possível, que seria um mini contrato de mini índice, e a margem hoje gira em torno de R$85, R$100, na grande maioria das corretoras, tá certo? Ambos vão começar pelo mesmo lado, né? Um contratinho de mini índice, um contratinho de mini índice. Porém, a regra é, quem tem R$1.000 vai ter uma sobrevida maior, porque vai poder errar, né? Quem tem só 100 não vai poder errar, tá? Então, dentro de um contexto desse, a gente tem que saber o seguinte, hoje não é preciso você ter muito dinheiro para se operar Day Trade. Você vai precisar, talvez, dedicar uma importância de capital para o Day Trade, não com o cunho operacional, mas sim para manter a sua expectativa de vida, os seus estudos. Então você vai ter que topar perder uma quantidade de dinheiro, ou seja, seria um financiamento dos seus estudos, dos seus aprimoramentos, né? Então você tem que ter uma quantidade de dinheiro que não é nada absurdo. Você pode estipular perdas, estipular
limites, né? Que você vai poder falar assim, bem, quanto que eu pago numa faculdade mensal e vou me formar só daqui 5 anos? Eu gasto R$ 1.500 numa boa faculdade, pagando todos os meses, né? Aí eu gasto mais 400, 500 reais com transporte, mais 200, 300 reais com alimentação. Então a gente vai fazer, poxa, se eu estivesse numa faculdade, eu ia gastar 2, 3 mil reais para me manter, para poder ir. Quanto que vale seu tempo, né, na deslocação? Então, para começar, você tem que pensar assim, eu preciso ter longevidade, né? Agora, você não pode, na minha opinião, dispor de grande quantia de capital na conta para se operar day trade. Você precisa ter para poder manter a expectativa de aprender, de se aprimorar, de vivenciar a bolsa boa, bolsa ruim, cometer seus erros pequenos, né? E conforme você vai errando, você vai, opa, isso aqui eu não vou cometer mais. Então, é uma grande mentira, tá certo? Que precisa ter grande quantidade de dinheiro. Você precisa ter vontade de aprender, você precisa ter uma expectativa que a gente vai chamar de longevidade, porque você não pode chegar de hoje para amanhã querendo falar assim, eu vou começar a operar hoje e amanhã eu vou ter sucesso. Mas sempre o dinheiro alocado ali, ele tem que ser pequeno. Quando eu falo isso, eu já vi acontecer várias vezes, né? Pessoas com bastante dinheiro em conta e, de repente, o day trade se torna um jogo, um vício ali naquele momento, ela tem um transe psicológico e ela acaba destruindo uma grande fatia desse patrimônio. Muitas vezes o patrimônio que não podia ser perdido, tá certo? Então, a ideia para que você comece é sempre pequeno, a disposição de perder no início, ela é pequena. A disposição de longevidade, ela tem que ser grande, ela tem que ser baseado na sua perspectiva. O que você realmente quer? Você quer aprender a fazer day trade? Você quer chegar a ter a chance de falar, ó, um dia eu vou viver disso. Você vai precisar de tempo. Eu estou no mercado desde 2004, então a gente já está falando de 12 anos só fazendo day trade. E ao longo do tempo, o dinheiro gasto, o tempo desprendido, ele é muito grande. E até hoje eu aprendo coisas, eu vejo novas situações de mercado. Então não confundam, né? O maior crime que você pode cometer querendo fazer day trade, na minha opinião hoje, é você colocar muito dinheiro na sua conta ou dispor, por exemplo, assim, você tem um grande patrimônio, resolve fazer day trade e aí você vai ter as questões psicológicas, que seria o ego e não se dar bem naquele day trade, trazer para o pessoal que não, eu vou ganhar na marra, e aí você começar a deteriorar esse patrimônio seu. A dica é, comecem pequeno, separem. Day trade não é para ter dinheiro que você mexeria, que você não pode mexer. O day trade é um dinheiro que você está disposto a ganhar, mas entende que existe um custo tempo, custo aprendizado, e é possível que se perca esse dinheiro no começo, se você cometer erros, se você não for bom em análise, por N razões. Mas você tem que se precaver dessa condição, tá certo? O segundo erro, ou a segunda mentira contada por aí, day trade é mais arriscado que swing trade? Não, tá certo? Então, day trade é mais arriscado que swing trade? Não. O que torna mais arriscado é porque o day trade ele é mais constante, ou seja, ele vai gerar mais possibilidades ao longo do tempo do que as entradas de swing trade. E caso o mercado esteja instável, e quando a gente fala em mercado instável, nós estamos falando de consolidações, notícias, intervenções aí políticas, cenários distintos, né? Ataques, bolsa, avião caindo, essas coisas, tá certo? Se torna mais sensível ao gráfico, e aí ele vai pôr você na operação, tirar você da operação com mais constância, tá certo? Então, o que a pessoa tem que pensar? O risco, ele pode ser o mesmo, né? Então pensa o seguinte, se uma operação sua de swing trade, você aceita perder, sei lá, 1%, 0,5% do teu patrimônio naquela operação, você pode falar assim, olha, o meu day trade eu vou arriscar a mesma coisa. Então quando a gente fala em risco, a gente consegue mensurar risco de mesmo tamanho, financeiramente. Agora, o que escapa da gente, e por que as pessoas falam tanto que day trade é ruim, não é pelo day trade, é por nós, né? Nós, seres humanos,
temos muita dificuldade em lidar com situações adversas. Ou seja, quando a gente topa um desafio e a gente encontra a dificuldade de não conseguir vencer, de sofrer o impacto de só ver a derrota, lidar com o fracasso, a gente tem que ter na cabeça o seguinte: nós não fomos preparados para lidar com o fracasso. Desde criancinha, tá? A mãe da gente sempre nos doutrinou que a gente ia se dar bem na vida. Então, sua mãe falava assim para você: ó, você vai estudar, você vai fazer uma boa faculdade, você vai arrumar um bom emprego, você vai ter um bom salário, você vai ter uma família linda, tá certo? Só que quando a gente vai encarando a vida, você vai vendo que às vezes nem sempre é fácil arrumar um emprego, pagar a faculdade às vezes é muito difícil, e aí você vai lidando com situações que você nunca foi preparado. Você, na verdade, foi preparado para lidar com o sucesso. Vai ser tudo lindo, maravilhoso e com flores. E na verdade não é. Então, é mais arriscado? Não. Tá certo? O que tem hoje é o seguinte: você tem que ter uma perspectiva diferente. Swing trade é uma coisa, day trade é outra. Agora, o risco, ele pode ser o mesmo, tá certo? Só que você tem que ter o seu controle emocional, o controle financeiro em dia sempre, tá certo? Isso eu tô falando porque o que acontece? A grande maioria das pessoas gera pânico falando assim: day trade é caça-níquel, pô, day trade só ganha os grandes, tá cheio de robô, que não sei o quê. A grande maioria dessas falas, elas visam encobrir os nossos erros, a nossa falta de policiamento, a nossa falta de disciplina. A gente sempre procura jogar os nossos erros nas costas dos outros. Isso é instintivo, entendeu? O próprio cérebro, ele quer te proteger. Então ele fala: o que aconteceu? Pô, o day trade, cara, o day trade é ruim. E na verdade você podia ter parado, você não precisava ter comprado tantas vezes quanto você comprou, você não precisava ter se exposto da maneira como você se expôs, você poderia ter perdido uma vez, não 30, tá certo? Você poderia ter feito um trade por dia, não 45. Então é sempre a gente. E a gente normalmente costuma jogar isso nas costas de alguma coisa, ou seja, do operacional, do analista, da corretora, do imposto de renda que você paga, de tudo. Mas isso é instintivo da gente. Quando a gente fala do swing trade e day trade, então, levem a grande informação é a seguinte: hoje, você quer investir médio, longo prazo, você vai assumir risco financeiro. Então você pode estipular quanto você deseja perder, né? E no day trade, quando você vai fazer a sua operação, seja ela para encerrar no mesmo dia, tá certo? Ou até mesmo as operações de médio e longo prazo, você também consegue estipular quanto você vai perder. A gente tem o mau costume de olhar o day trade e ver o mercado pronto, né? E esse mercado pronto, ele é o maior inimigo que a gente pode ter na bolsa, né? É porque o cérebro, na hora que vê aquela condição, ele instintivamente ele fala para você: tá vendo? Eu sabia que ia acontecer aquilo. E na verdade a gente não sabia. E aí aquilo se torna uma sementinha ali, um craquezinho aqui dentro, ele fica mordendo você, e ele fala assim: ó, olha, condição igual, opera, 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 opera. E aí você esquece dos seus limites, dos seus riscos, daquilo que você poderia perder, daquilo que você não poderia perder, e isso faz total diferença. Risco para day trade e para swing trade, na minha interpretação hoje, é igual. Igual no sentido de eu poder mensurar. Se eu quiser fazer um swing trade e arriscar 100% do meu capital, eu posso. Se eu quiser fazer um swing trade para arriscar mais do que o meu capital, 100, 200, 300 vezes, 300% do meu capital, eu posso. Se eu quiser me alavancar no day trade, eu também posso. Mas eu consigo determinar, salvo atos de Deus, tá certo? Que pode ser uma notícia, mas aí elas podem acontecer tanto no day trade quanto no swing. Na verdade, se você imaginar o seguinte, tá? Deixa eu só pôr uma ressalva aí em atos de Deus, né? O que seria mais provável, né? Você está fazendo um day trade das 2 da tarde até as 3 da tarde. Então você está exposto 1 hora, tá certo? Ou dormir posicionado, alavancado de hoje para amanhã, exposto às vezes por uma semana, um mês, alguns dias. Então assim, o nível de você ser pego num ato de Deus, ele está mais provável para quem faz swing trade, posição. Tá certo? Então eu até vejo o risco do swing trade,
sendo, quando a gente pensa em atos de Deus, um pouquinho maior, tá certo? Por isso que a gente, quando está no swing trade, não pode se expor de certa maneira. Por que o day trade permite muita alavancagem? Justamente porque se você, por exemplo, faz um scalper, você fala assim, puxa, eu vou entrar com 100 contratos. Você entra com 100 contratos, em 2 minutos acabou. Então, a probabilidade de, nesses 2 minutos, sair uma notícia, um fato relevante em ato de Deus, né? Poderia sair uma notícia pré-estabelecida, mas isso você tem que saber, né? Então, pensa o seguinte, o ato de Deus, ele é menos provável no day trade. Por questão simples, o tempo que você fica exposto no day trade é menor do que o outro, tá certo? A bunda fica na janela uma quantidade menor de tempo, e isso diminui o risco para o day trade, tá? Agora, quando a gente fala financeiramente, eles são iguais. Agora, quando nós falamos de risco psicológico para o day trade, aí sim nós temos uma grande, mas uma imensa diferença para o swing trade. Pela quantidade de vezes que nós vamos nos propor a entrar, sair do mercado, tá ok? Então, o risco do day trade e do swing trade, eles são iguais financeiramente. Você controla, você tem stop, você tem limites, você tem estratégias. Agora, quando nós falamos psicologicamente, aí é a questão ponto-chave da coisa, tá certo? Psicologicamente falando, você tem que se preparar muito para vivenciar day trade, porque você vai lidar um maior número de vezes com situações, e se você não tiver devidamente preparado para isso, você tem uma chance maior de errar grande mais vezes seguidas, mais constantemente, e isso deteriorar teu patrimônio muito rapidamente. E aí voltamos à mentira número 1, que você precisa ter pouco dinheiro sempre em conta para que nunca o seu erro seja um erro grave, né? Então você tem que saber lidar com essas duas situações aí, tá certo? Vamos pro terceiro aqui, ó. Para se operar day trade é preciso se dedicar o dia inteiro? Pois é. Muitas pessoas confundem isso, né, gente? Talvez esse seja a maior evolução que eu tive até hoje, tá certo? Quando eu comecei, eu acreditava que se eu chegasse às 9 e saísse às 10, eu ia ganhar X. Mas se eu chegasse às 9 e saísse às 17 ou às 18, quando encerra o índice, era X vezes 9, porque eram 9 horas de pregão, 8 horas de pregão, tá certo? Isso é uma grande mentira, tá certo? No começo, nós queremos tanto ganhar dinheiro que nós damos importância para o tempo e não para a qualidade. Então, hoje, quando a gente para e dá uma olhada ali no que realmente importa, você vai descobrir que para o gráfico, para o analista técnico, é o ponto, né? Ele quer vender naquele ponto, ele quer comprar naquele ponto. Ele só precisa ter a questão de esperar, né? Mas para isso ele pode colocar rastreadores, alertas, que vão marcar esses pontos para ele, e não necessariamente ele precisa estar o tempo todo ali, tá certo? Ele só precisa que seja atendida a condição da estratégia dele, tá ok? O maior erro que as pessoas cometem hoje é justamente a questão do tempo. Não propriamente dito a questão de ficar das 9 às 18, ou das 9 às 5, das 10 às 5. A questão de quanto mais tempo você olhar a tela, quanto mais tempo você tiver na frente do computador, mais vezes você vai estimular o seu cérebro a ver o teu setup acontecer, porque ele está funcionando ali, e o teu cérebro automaticamente ele vai fazer assim para você, olha, tua condição está aí, compra, vende, compra, vende. E estatisticamente falando, a gente sabe que qualquer setup ele funciona X parte do tempo e erra as outras Y partes do tempo, tá certo? O que vai acontecer? Dentro de uma estatística, seja ela qual for, do seu setup, da sua estratégia, você tem que entender que assim, existem pontos específicos onde é possível identificar e tornar mais provável a chance de sucesso. Perfeito. O que a gente tenderia a fazer como correto? Você ficar assim, bem, essa condição é menor, tem menos probabilidade de dar certo do que aquela outra. Então, essa eu filtro e aquela eu vou fazer. Se você vivenciar todas, o acúmulo de taxas, impostos, custos, os erros, os stops versus os ganhos, não vão te tirar do lugar. Então, o trader ele tem que saber que ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa ver o financeiro para ficar motivado. O que motiva o trader é ganhar dinheiro.
Se você ficar o tempo todo só acumulando taxas, e assim, o que acontece muito hoje? Você vê a grande maioria, o cara ganha, perde tudo num dia, ganha, perde num dia, ganha, empata, perde, até uma hora que ele desmotiva tão grandemente, que aí ele entra em declínio e aí ele começa a perder, e aí ele comete os erros que todo mundo já conhece, alavanca, se expõe da maneira incorreta e acaba prejudicando demais ali a chance dele continuar, dele poder seguir no day trade e acaba desistindo, tá certo? Então assim, desde o primeiro dia até hoje, quando eu penso em operar, hoje é sempre assim, eu não quero operar mais vezes, eu quero ser incisivo. São pontos, por exemplo, quem opera dólar, todo mundo hoje que eu conheço assim que ganha bastante dinheiro com dólar, o que acontece? O cara faz um lote grande no ponto do ajuste, um lote grande no value-up, um ponto, uma condição técnica, apareceu aquela condição técnica, ele vai lá, bota a ordem dele, ganhou, perdeu, parou. Ele não fica mais girando. Por quê? Porque ele compromete o que a gente tem mais de importante, que é a consciência, o mental, psicológico. A saúde mental da gente, ela é às 9 horas da manhã, porque você dormiu, descansou, a tua bateria está carregada em 100%. Conforme você vai utilizando a sua bateria, quando chega 4 horas da tarde, meu amigo, você está esgotado, você não tem mais energia para nada, você já nem pensar da maneira como você pensava às 9 horas da manhã, pensa mais. Então você tem que ser muito seleto naquilo que você vai fazer, você tem que ser incisivo e marcar pontos. Quando eu falo marcar pontos, é você cercar uma condição, uma estratégia que é muito importante e aquela condição sim você faz. Se você ficar tradando a esmo, tradando por tradar ou apenas por ter se tornado um viciado em apenas clicar pela vontade de estar no jogo, aí é muito difícil vencer o game, entendeu? Bem, a quarta mentira, gente, é se day trade é cassino, né? Talvez para a grande maioria seja, mas por quê? Porque os profissionais, eles agem de uma maneira diferente. Eles tradam menos, eles se expõem com lucros estabelecidos, com prejuízos estabelecidos, e aqueles que não estão preparados, eles acham que as coisas vão acontecer, ou, por exemplo, trades de 1.000 pontos, 2.000 pontos aparecem todos os dias, e ele fica esperando aquilo todos os dias. Então, assim, o amadorismo promove essa ideia que bolsa é cassino, porque você acaba ganhando num dia, perde no outro, ganha num dia, perde no outro. Eu conheço pessoas que operam já há algum tempo que ganham todo dia. Por que elas ganham todo dia? Porque elas agem com disciplina, porque elas agem para ganhar dinheiro. Elas não agem mais para tradar o tempo todo, para ficar operando apenas pelo fato de operar. Tem um propósito. O propósito o ponto é esse, estatisticamente falando, acerta X% do tempo, eu entro nessa condição, deu certo, deu errado, ó, até amanhã, obrigado. O grande lance é você achar a estratégia mais adequada, achar os pontos que você vai fazer as suas operações, mas também não se comprometer emocionalmente com o teu resultado. O resultado ele se torna normal, seja ele vitória ou fracasso. Porque se você trouxer para o pessoal, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, você está na escola, aí vem um moleque da sua idade te dá um tapa, você quer devolver. É igual ao mercado, o mercado vai te dar bufetada o dia inteiro, se você deixar, entendeu? Você não pode trazer para o pessoal. Então, a regra é você tornar o mais impessoal possível a relação de ganhar ou perder. É difícil? Com certeza é difícil. Por isso que tantas pessoas vão tentar e não vão conseguir. Mas vocês têm que saber que o caminho é tornar o mais impessoal possível. A importância em ganhar aquele dinheiro ou perder aquele dinheiro, ela tem que ser diluída. Você não pode ficar emotivo porque você acertou um trade ou porque você errou um trade. Você entrou por causa do jogo, era como se você fosse apertar um parafuso e girar o parafuso. Girou o parafuso, quebrou o parafuso, paciência, pega o outro no outro dia. É a mesma coisa. Dá uma martelada num prego. Não tem emoção. Se você errar a martelada, você vai dar outra no outro dia. Simples assim. O problema é quando a gente traz a emoção. Trouxe pro pessoal, não tem jeito, gente. Se o trade for pessoal, a gente vai se comprometer
emocionalmente. E emocionalmente, aí eu vou falar para vocês, eu conheço pouquíssimas pessoas que vencem o emocional. Eu mesmo tenho muitas dificuldades, tive que criar diversas regras para mim poder continuar no mercado. Tirar o dinheiro grande da conta, ter limites de ganho e de perda. Por quê? Porque são travas e limites para que você não saia, não estoure a caixa, entendeu? É simples, você vai explodir, emocionalmente falando. Com ganho, emoção, euforia, perder um dinheiro, mandou uma ordem errada, isso tudo vai complicar. Então, se você não conseguir controlar, se você não for incisivo, se você não trazer a coisa para o impessoal, tanto faz se deu certo ou se deu errado. Ao longo do tempo, dá certo. Vou fazer, vou cumprir. Essa é a regra. Agora, nesse sentido, chegar a essa conclusão, tornar isso possível, você falar assim, em pessoal, é muito, muito difícil por questões óbvias. Normalmente, você não está disposto a perder nada, ninguém está. E aqui é um jogo que não existe, né, a chance de você falar para mim assim, eu só vou ganhar. Então, aqui, obrigatoriamente, você tem que saber o seguinte, eu vim para perder, só que eu vou ganhar mais do que eu vou perder. E aí você vai ter que abrir mão de pedaços de financeiro para trocar por outro pedaço ainda maior. Sempre vai ser assim. Você tem que ter a ideia que perder é certo, pequeno. Mas quando você ganha para justificar o seu tempo, justificar a estratégia, justificar o investimento que você faz, entendeu? Tem que ser assim. E o último aqui, né? Item 5 das mentiras e verdades, né? Ó, mini índice e mini dólar são mais complicados que ações? Eu acredito que não. Eu acho que, no fundo, é tudo a mesma coisa, gente. Só que eu vou contar um caso para vocês, só para vocês entenderem. Quando eu comecei, eu me enrolei demais com opções. E aí você vai falar assim, pô Igor, você acha que opção dá para ganhar dinheiro? Se eu pensar pelo cara que perdeu o dinheiro todo com opções, eu vou falar, cara, não mexa com opções. Não mexa. Então, a gente pode dizer que opções e o índice, por exemplo, eu ia falar, bem, vou ficar no índice, porque o índice é melhor. É melhor porque eu ganho dinheiro. É ruim porque eu perco dinheiro. Agora, é tudo a mesma coisa. Disciplina, regras, stops, limites. Eu não tive lá para depois falar assim, aqui eu tenho limites, eu consigo. Por que que num mercado eu consigo e no outro? Eu não sei te explicar. Então, assim, mini índice, mini dólar, é diferente de ações? São diferentes. São, um é mercado futuro, contratos, o outro é mercado à vista, né? A gente tem vencimentos, tem, sei lá, ajuste perpétuo, gráficos perpétuos, ajuste, a liquidação é D+1, tem vários detalhes, né, que a gente pode citar, mas o operacional é o mesmo. A qualidade da análise técnica é a mesma. Os sinais que você vai comprar, que você vai vender, qualquer coisa, são as mesmas análises, as mesmas condições que vão despertar o interesse de comprar ou vender o ativo. Seja ele um contrato, uma opção, uma commodity ou mini índice, mini dólar, tá certo? Eu acredito que quem transforma a coisa fácil ou difícil somos nós, tá certo? Se você pensar assim, mas Igor, os custos dos mini contratos, eles são menores do que a ação. Bem, concordo. Mas para um cara que ganha dinheiro, pagar R$20 de taxa ou pagar 60, mas ele ganhando 1.000, tanto faz. Os custos só incomodam os desesperados, porque é o cara que roda muito, que vai ficar ali, ó, naquilo ali, e aí quando ele tenta arrumar o culpado, quem é? É as taxas, óbvio. Não estou falando que não é certo isso, tem essa diferença. Mas quando a gente ganha, faz, pagar 20 ou 40, o táxi deu 45, dá 70 pro cara, dá caixinha. A gente faz isso. Você vai no restaurante, dá caixinha. Quando tem, sobrando, você dá. Quando não tem, você fala, você não pode tirar os 10%. A gente sempre tenta melhorar, entendeu? O que acontece? Não existe diferença. O que existe é identificação pessoal, facilidade. Eu, por exemplo, prefiro o mini índice do que o mini dólar. Aí você vai falar assim, por quê? Primeiro, o dólar é 3 vezes mais alavancado do que o índice, já de imediato. 3,3 vezes.
Então, na minha concepção hoje, a pessoa para operar dólar, ela tem que conseguir operar 4 índices. O que eu vejo hoje muito acontecer? Eu vejo pessoas que operam um mini índice e operar um mini dólar. O desequilíbrio emocional que vai gerar um mini índice e um mini dólar, para aquele cara que não pode perder nada, qualquer 20, 30, 50 reais, é muita coisa para ele, é incompatível. Um mini índice anda de uma maneira. Um mini dólar estopa muito mais rápido, o financeiro mexe muito mais rápido. A grosso modo, esse camarada poderia falar assim, quando eu operar 4 mini contratos, eu vou para um mini dólar. E ações vai ser a mesma coisa, no sentido de operacional. O que a gente vai comprar, o que a gente vai vender, é igual. As diferenças são pessoais, é identificação, tá certo? Eu não vejo hoje nenhuma diferença disso. Tem a questão dos custos, sim, mas os custos só incomodam quem não ganha. Porque a partir do momento que você ganha, faz o seu trade, você fala, porra, ganhei 400 prata. Pô, paguei R$1 no contrato mini índice, mas rodei R$20. 10 contratos na compra, 10 na venda. Tanto faz. Agora, se você ganhar R$400, mas tiver R$400 em taxa, você vai falar que a taxa é muito ruim. Mas quem é que operou para gerar R$400 em taxas, entendeu? Fomos nós. E essa é a diferença que a gente tem que olhar e entender. A gente tenta arrumar um culpado para tudo, mas na verdade é tudo ou eu ganho ou eu perco. Ganhar é mais fácil, lidar com a vitória. Então assim, tanto faz se eu vou pagar mais R$10 ganhando. Perdendo, eu tenho que arrumar um culpado sempre. Não estou falando que não seja um culpado. Você pode chegar e arrumar um desconto, arrumar uma corretagem mais barata, diminuir o custo, diminuir esse impacto. Mas isso não é um problema. Pensem da seguinte maneira. É diferente? É. Mas eu, por exemplo, não descarto índice, dólar e ações por uma hipótese simples. Normalmente, num dia bom de índice, você acerta. No dia ruim de índice, eu até perco. Mas aí o que acontece? Não é um dia ruim do dólar. Aí você está posicionado no dólar, o dólar está andando a favor e o índice foi contra. O financeiro está zerado. Aí eu entrei nas ações, as ações deram certo. Então eu gosto muito desse equilíbrio, porque senão você fica só com a cesta de ovos, tudo concentrado, assim, os ovos tudo dentro de uma cesta só. E aí você fica engessado, quando o mercado entra em consolidação, quando ele fica muito bandido. Então eu gosto bastante de você poder ter a expectativa de fazer o trade na ação, fazer o trade no dólar, fazer o trade no mini índice, tá certo? Bem, gente, o programa de hoje acabou, queria abrir um espaço para vocês fazerem perguntas aí, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, senão a gente vai encerrar aí. Bem, nenhuma pergunta, eu estou terminando o programa de hoje. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.